disse que não era tempo ainda de pregar essa mensagem, porque os adventistas não poderiam suportar uma mensagem tão dura como essa. Então ele disse que os adventistas não estavam preparados para receber tal mensagem. Ao passo que eu perguntei, ancião, e quando eles vão se preparar mesmo? Na verdade já está passando do tempo. Se está o tempo nunca há. Realmente a gente vê muito isso. Explicações vazias, explicações inverídicas, explicações que não são a realidade, né, de se dar para a verdade presente, uma justificativa desse naipe. Os discípulos, o Senhor Jesus Cristo, eles estão escandalizados. Hoje alguns estão prontos para alegar. Cuidado, irmão. As suas palavras podem escandalizar. E ai daqueles escandalizados, pequeninos de Deus. Mas quem disse que os pequeninos de Deus escandalizou? Escandalizou os que não eram os pequeninos de Deus. João lá na frente, 1 João 2,19 diz: saíram do nosso meio, porque não era dos nossos. Se ele fosse os pequeninos, ele tinha ficado conosco. E Jesus volta por 12, quando eles se retiraram, Jesus volta por 12, se vocês quiserem ir, pode ir. Não ficou adulando nenhum, rapaz, fica aqui, senão eu não vou ficar só. Vocês 12 querem ir? Pode ir, hein? E qual foi a resposta deles através de Pedro? Não, Senhor. Para onde nós vamos, Senhor? De lá dessa confusão, de lá estava aqueles homens travando briga entre si, nós não vamos voltar para lá. É tu que tens palavras de vida. Amém. É aqui que nós vamos ficar, Senhor. Amém. E se Jesus é por nós, quem será contra nós? Que nos mantemos firmes na mensagem do terceiro anjo, que é a mensagem presente. Amém. Se exprimisse essas pessoas que são amofinadas, devidamente o caso, e diriam: eu sou tão voluntarioso. Olha só, irmãos. Eu sou tão sensível. Não, irmão, tu explicasse direito, tem que dizer assim: rapaz, eu sou tão voluntarioso, sou tão presunçoso. Essa é a realidade. O meu espírito é tão orgulhoso. Essa é a realidade. Que ninguém vai me dizer o que eu devo fazer ou dizer. Ninguém me censurará, que eu não aceito censura de ninguém. Isso é a voluntariedade dele, né? Aí, um dizer mais popular: cuida da tua vida que eu cuido da minha. Essa palavra voluntarioso, eu achei interessante porque eu fiquei tipo assim, dá a ideia de que a pessoa se voluntaria, né? Voluntarioso, que age ou se comporta tendo em conta somente a sua própria vontade. Egocêntrico. A gente vê voluntarioso e pensa, não, eu acabo porque gosto de se voluntariar para fazer as coisas. Não. Foi isso que eu pensei. Você quer saber a vontade dele mesmo. Eu fiquei confuso dessa palavra aí. Ninguém me dirá o que eu devo fazer. Cuida da tua vida. Deixa que eu cuide da minha. A vida dos outros, se tu quisesse cuidar da vida dos outros, tu ia criar galinha. Deixa não, Deus é que vai mostrar. Mas a realidade tem que ser dita. E se ela não for dita, alguém vai ter que dizer. E se alguém dizer pra gente, vai dizer as mesmas palavras, talvez com mais poder ainda, porque vem outros que vai vir pregar para alguém que rejeitou e a pancada vai ser maior depois de rejeição. A rebelião é como um pecado de quê?
Tem feiticeiro no nosso meio aqui? Tem algum feiticeiro no nosso meio? A não ser que você seja rebelde a alguma palavra que foi dita do que está escrito. Aí você passa a ser um feiticeiro. Um pensamento aqui. Vontade. Rebelião é como se fosse um pecado de feitiçaria, né? Uma rebelião no céu. Feitiçaria. Como foi essa feitiçaria lá? Porque eu vi assim, enfeitiçou os outros anjos para fazer a mesma parte que ele. Tipo assim, manipulou, agiu. A rebelião é contagiosa. Contagiou. Eu vejo assim que a feitiçaria ela contagia. Ela muda assim a mente das pessoas. Atitude, né? Então isso aconteceu no céu também. Rebelião enfeitiçou muitos, encantou muito pela aquela atitude dele e seguiu eles. Ele seguiu eles. Mas o interessante que eu vejo também que quem está enfeitiçado, ele ainda pode voltar atrás. Pode. Você pode ver que teve anjos que voltaram. Não foi? Aquela Que voltaram. A Miriam, irmã de Moisés também, né? Ela teve nesse mesmo pecado, mas ela voltou. A verdade de Deus é interessante que a cada dia que você estuda ela se torna nova a cada dia. A cada dia nós aprendemos mais coisas. Amém. Amém. Você sabia que a pessoa simplesmente por rejeitar uma verdade, por se rebelar contra a verdade, você sabia que tal pessoa era feiticeira? Mas é eu que contagia outros também. contagia outro. E é eu que estou dizendo que é feiticeiro? Mas a mensagem requer isso, a mensagem do terceiro anjo requer isso. Denunciar também os pecados dos feiticeiros. Porque no céu não entra feiticeiro. Em outras palavras, mais simples, no céu não aceita gente que se rebela contra o que está escrito. Já foi expulso de lá. Já foi expulso de lá por causa disso. O porfiar é como iniquidade, pecado, idolatria. Muitas pessoas no nosso meio cometem o pecado da idolatria por porfiar, por ficar discutindo com os outros. Essa palavra porfiar quer dizer isso. Exatamente contender com os outros. Entender. No caso assim, o irmão está pregando uma verdade e agora fica porfiando contra aquela verdade, dizendo que é uma outra coisa que não é verdade. Então eu estou tendo aquilo como idolatria na minha vida. Exatamente isso. Suponhamos, você está um caso simples para que as pessoas entendam com simplicidade. Eu estou pregando sobre o sábado. O sábado é o dia do Senhor. Aí, vamos supor que se levanta um no nosso meio e diz assim, não aceito isso aí não. Não? Não. Tem outro dia. Aí eu vou insistir. Mas está escrito, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Está escrito, um pouco mais à frente, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ela continua dizendo, não, mas não é. Quem está porfiando? Eu ou essa pessoa? Quem é que está contendendo, na verdade? O que está batendo contra é que tem que se haver com Deus. E ele está me usando como mensageiro para mim dizer a verdade de Deus. Se ele quiser porfiar, que ele porfie. Então ele está cometendo o pecado de idolatria. E esses pecados aí nós vemos praticamente dentro de quem? Babilônia, né? Lá em Apocalipse 18, lá, denuncia esses pecados aí tudinho, ó. Com certeza. Então, mas só que esses pecados ele pode ter dentro da igreja de Deus também. Claro. Então é por isso, mano, por Ok. isso que a denúncia também é para a igreja de Deus. Primeiro para a casa de Israel. Né, irmão? Exatamente. Primeiro para a casa de Deus. Depois. Tu rejeitar a palavra do Senhor, irmão, de repente tu está cometendo a idolatria. De repente tu está cometendo a própria feitiçaria só em rejeitar a palavra de Deus. Isso deve ser denunciado caso nós não venhamos a compreender e aceitar. Denunciar não é só lá fora, não.
a mistura de erro que tiver mesmo no nosso meio vai ser denunciada. De comum acordo, lá no céu, Satanás, unânime com os seus anjos lá, com os seus, aqueles que ele enfeitiçou, conforme disse o irmão Severino. De comum acordo, Satanás e suas hostes lançaram a culpa da rebelião em Satanás, mas não foi em Jesus Cristo, né, que Satanás jogou? Então, analisa isso aqui. Ele jogou inteiramente, não foi só a culpa em Jesus Cristo. Ele jogou a culpa inteiramente. Às vezes eu cometo um erro e eu vou querer justificar que foi o Ailton que fez eu cometer o erro. E acabo levando esse dedo no rumo dele, que acabo culpando ele inteiramente e eu querendo me esquivar da culpa. E o que aconteceu lá no céu, o que acontece aqui na terra? Nós somos rebeldes, cometemos o pecado da feitiçaria e ainda lançamos a culpa no outro, que nós estamos sendo feiticeiros porque o outro fez com que a gente fosse feiticeiro. E aí joga a culpa inteiramente em cima do outro, como jogaram inteiramente em cima de Jesus Cristo, por ter feito o quê? O que foi feito contra eles? Contra Lúcio e seus anjos? E agora Lúcio quis passar na cara de Jesus, argumentando que se é aquela declaração contra ele, de reprovação, feita por Jesus Cristo, se não se teriam rebelado jamais. Jamais eu seria um feiticeiro se Jesus não tivesse dito meus erros. Mano, tá dizendo aqui. Mano, que Adão e Eva cometeram esse mesmo pecado, porque quando eles pecaram lá, um ficou jogando a culpa no outro. Exatamente. Nenhum dos dois não assumiu. Ninguém assume, né? Nessas horas. Pode ver um casal quando tá brigando. é tu. Aí, é tu? Não, mas eu comecei por causa de tu. Sim. E o que o irmão falou aí, a culpa, eles botaram a culpa não só um no outro. Primeiro botaram a culpa em Deus. Não foi? E no final, trocou para Deus de novo. Já colocaram a cobra no Éden, quem foi? Irmãos, quando essa mensagem soar, que começar a mostrar declarações, reprovações, que tem que ser feito, aí acontecerão rebeliões abertas. Tem rebeliões que está camuflada. Ao ser tocada, ela se assanha. E vai ser desmascarada. É sério, né? Ah, irmão, mas tem que pregar só o amor de Cristo. Isso aqui é o puro amor de Jesus Cristo, né? para salvar. É. Aí o verdadeiro amor é isso aí. Sim. Será que amor não vai deixar o filho se perder? Não. Tá lá fazendo o que é errado, deixa o menino fazer. O verdadeiro pastor dá um exemplo. Diz que o verdadeiro pastor, ele vê alguém arrebanhando suas ovelhas, ele corre para defender. E se um de nós estiver sendo arrebanhado por algum lobo, e se esse arrebanho que o lobo está fazendo, eu posso te ajudar, eu corro em te defender. E quando é que nós sabemos que uma ovelha é do mesmo redil? Quando você está com o mesmo pensamento, a mesma fé. Se eu ver alguém defendendo no domingo, está no nosso meio e defende domingo, eu não vou socorrer não, não é das nossas ovelhas. Eu devo socorrer, se ela está fazendo isso de rebelião. Tem ovelhas, tem o lobo no meio das ovelhas. Quem foi que disse que quem defende o domingo abertamente, que já depois conhece a verdade, quem disse que é ovelha? Se
Se tiver ainda esse povo no nosso meio. É lobo. É lobo. Deixa com E aí a ovelha vai em busca, ou melhor, o pastor vai em busca desse aí para salvar ele, se ele não quer se salvar? Jesus Cristo veio para salvar os perdidos, sim. Mas perdido que quer se salvar. Sim. Como ir buscar um lobo, eu vou dar no meio dos cordeiros. É. Não, nós não queremos lobo no nosso meio. Nós queremos que o bom pastor esteja no nosso meio e que esse eu sei que nos defende e a todo custo ele vem em busca de nos defender. E nós, com o mesmo Espírito, vamos fazer a mesma coisa um irmão com o outro. Eu vejo tu na frente do inimigo e eu posso te ajudar. Por que eu vou correr se o meu pastor não corre? Essa questão de ficar adulando pessoas que estão na rebeldia, eu não concordo com isso. Não. Nem deve. Nem adulto, nem minha mãe não adulto. A gente deve só Você investir, falando né? de pastor, me vem uma coisa na mente assim. Sei lá, Que é isso assim, não quer. Nós somos comparados como ovelhas, certo? Certo. Ou tem algum lobo aí? Eu não sei. Então nós somos comparados com as ovelhas. Jesus é o pastor, correto? Jesus é o pastor. Nós não temos outro pastor. Pelo menos eu sei que a igreja de Deus não tem outro pastor. Só há um pastor. A ovelha, ela vai na frente do pastor, ou o pastor vai na frente e as ovelhas o seguem? O pastor vai na frente. E as ovelhas seguem. O pastor vai calado, vai dizendo alguma coisa? Hã? Bora ver a participação. Ele chama cada uma pelo seu nome. E ela faz o quê? Segue. Porque reconhece o quê? A voz. Nós temos que fazer a mesma coisa na nossa vida espiritual. O pastor dá ordem, fala, e nós temos que fazer o quê? Questionar? Seguir. É seguir. Se nós seguir o chamado do pastor, a palavra do pastor, nós não vamos nunca se tornar lobo ou ser comida por ele. Amém. Porque Jesus é nosso orientador, né, irmãos? Amém. Olha como o paralelo é perfeito. Houve várias rebeliões na terra. A exemplo daquilo que houve já lá no céu. Apenas observamos e vimos que essa rebelião continua. E Satanás usa pessoas. Outros veem seus repreensíveis traços de caráter. Nós não vamos ter que nos tornar irrepreensíveis? Nós somos cheios de defeito de caráter. O irmão bem ali fala de um defeito de caráter que eu tenho, eu digo, Senhor, me ajuda que eu tenho mesmo. Daqui a pouco o irmão não fala mais do meu defeito de caráter, porque ele foi levado por Cristo. Amém. Mas de repente eu tenho outro, aquela outra irmã ali diz, mas ele fala isso, mas ele ainda faz isso. Eu fico só agradecendo, Senhor, obrigado por ter usado aquela criatura. Amém. Muitas vezes a pessoa nem sabe, né? Que tem aquele... Nem sabe que está te ajudando. E a gente às vezes nem sabe que tem, né? Isso, é. Mas o Senhor revela, às vezes, através de um que quer te acusar. Mas o mal nosso, pior, por exemplo, o meu, né? Eu nasci assim e você assim, né? Não aceito que ninguém me diga nada, eu faço minha vida e pronto. Isso está errado, né? Esse é o mal de Estou muitos. falando de mim, né? Assim, né, irmão? Tem Não, muitos mas você que falou de alguns, assim, sem querer, mas falou de alguns também. É porque essa é a realidade, irmão. A verdade, ela toca em algumas pessoas, né? Como está escrito, nós temos que nascer de novo. Eu nasci assim, eu vou assim, não, mas se quiser, pode nascer de novo. E é uma das coisas que a pessoa não deveria ter orgulho de ter nascido assim para querer permanecer assim, né? Esse orgulho é Se terrível. quiser permanecer assim, não vai a Cristo, porque ele quer transformar, né? Isso. Era uma coisa que a pessoa queria lutar para jogar fora. Então, defeito de caráter tem muito. Ninguém quer ser repreendido. Tem defeito de caráter, não quer deixar os defeitos de caráter, mas também não quer ser repreendido. É impressionante, né? Mas E ainda quer ir pro céu.
Mas o senhor disse que sombra alguma vai entrar lá no céu, né, irmão? E eles dizem assim: julgaram mal minhas intenções. Não era assim, não foi assim que eu fiz. Não quis dizer isso. Sendo mais fácil a gente assumir logo, que no fundo, teve uma realidade mais óbvia. Sou tão mal julgado. Tudo que eu falo, os irmãos me julgam mal. Como se Deus não tivesse levantado nenhum ser humano com o dom do discernimento. Aqueles que apresentaram o desanimador relatório e trouxeram desalento a todo o acampamento de Israel, quando repreendidos por causa de seu infiel testemunho, serviram aos poderes satânicos em completa rebelião. Você sabe de quem estamos falando aqui? Quem foi? Esses três foi rebelde, né? Quem foi que apresentou, por exemplo, um relatório fiel? Enquanto outros, a maioria, representaram um relatório infiel. A maioria deram um relatório infiel. E 2 disse: não, o relatório fiel é esse aqui. Os outros ficaram amando eles, hein? E depois que alguém que faz um relatório infiel é repreendido, e que é declarado o seu erro, o seu relatório agora foi lido e vindo à tona qual foi o que estava escrito, o que era que estava escrito no relatório, eles agora simplesmente se revela aberto quem ele é. Agora não vai ser mais problema para te descobrir quem é aquela pessoa. Agora o problema deve estar mais escondido. Outros escondidos, mas aquele se revelou quem ele é. Todos que dão mau relatórios. Todos que dão mau relatórios e fala dos que dão bons relatórios, fiel relatório, serão odiados pelos que dão falsos relatórios. Passam a servir não o poder que vai encher a terra, passam a servir não a Cristo, que é o poder de Deus, mas passam a servir os poderes satânicos, os poderes das trevas, por completa agora rebelião. Eles se rebelam agora porque não tem como esconder mais. A camuflagem acabou, foi tirada. Tudo que tiver escondido agora dele foi revelado. Os fariseus ficaram irados. Irados. Ao perceberem a tendência do ensino dos discípulos era solapar as cerimônias judaicas. Qual era a tendência dos ensinos de Jesus? Solapar. Solapar. Sabe o que é solapar? Contrariar eles. Eles viram na pessoa dos discípulos que eles tinham um ensino diferente, que eles tinham tendência a solapar as cerimônias
judaica. As cerimônias de um povo que foi instituído por Deus. Quem são esses pescadores velhos? Querer dizer que as nossas cerimônias estão erradas? Quem é esse grupinho velho de pessoa que pensa que é seguindo esse Galileu? Para dizer que o que nós fazemos aqui está errado? E por dizerem isso nos seus ensinos, que a tradição não estava acima da Bíblia, eles agora eram odiados também. Porque ele fazia com que as suas cerimônias tornassem sem nenhum valor. Nem o próprio sacrifício do cordeiro que apontava para Cristo não tinha o seu verdadeiro significado, estavam destituídos daquilo que foi pedido para que eles fizessem. Pedia-se para matar um cordeiro. Eles matavam. Mas o objetivo era apontar para Cristo, mas não era esse o objetivo deles. E era denunciado. E eles não gostavam. Se tornaram rebeldes como seu pai. Porque todos os rebeldes são filhos do diabo. Eu acredito que aqui só tem filhos de Deus. Amém. Os escribas e os fariseus, eles tinham acusado não somente o próprio Cristo, mas também os discípulos dele. Ensinamentos semelhantes, porque os estudantes souberam de quem tinham aprendido, o seu professor, e eles tinham o mesmo ensinamento. E por que que aqueles homens da elite acusavam os discípulos de Jesus Cristo? Por eles desconsiderarem os ritos deles e as observâncias que eles faziam. Por que que eles acusaram a Cristo e os seus discípulos? Porque antes eles eram tocados nas suas tradições que eles defendiam. Eles não toleravam, como Lúcifer não tolerou. Como qualquer um de nós não toleramos, se escolhermos ser rebeldes. Os que forem rebeldes certamente farão como fez em todo o decorrer das eras, a partir de Lúcifer, quando esteve lá no céu. Certamente vão estar ocultando as suas rebeliões, até onde der. Certamente vão ser descobertas suas rebeliões. E certamente vão se manifestar e declarar-se abertamente em suas rebeliões. Mas que o Senhor tenha misericórdia desse povo que está aqui e de outros que estão em vários lugares do mundo. Amém. Amém. O pecado que se praticam, os pecados que se praticam, estão tornando a terra um lazareto. Para mim é até estranha essa palavra, né? É como se fosse lazarento, né? É um lazarento, quem faz isso é um lazareto. Não sei, procura saber o significado dessa palavra para nós. Hospital em que se recolhem os leprosos. Lazareto é o hospital onde se recolhe os leprosos. Estabelecimento existente junto aos portos, ao qual se recolhem viajantes procedentes de países onde graça e moléstia é epidêmica ou contagiosa. Tem alguma epidemia pior do que a corrupção? Se tornou um lugar de corrupção, é um lazareto. Sai daqui, Lazareto. Sai daqui, lazareto. Vai para lá, no meio do povo de Deus não tem corrupção. Amém. Amém. Esses pecados precisam ser severamente repreendidos.
Esses pecados precisam ser severamente repreendidos. Faz parte da mensagem do terceiro anjo e tem essa adição desse monte de coisa que está lá reunido no lazareto sendo denunciado. As corrupções que vieram desde 1844 devem ser denunciadas, porque é um redil onde se ajunta a corrupção. Desde 1844 tem entrado muito e precisa ser denunciado, porque é um lazareto. Irmão Célio, da mesma forma estava na época do dilúvio lá. Mesmo jeito. O texto começa por se multiplicar o pecado, no caso a corrupção, né? Diz lá, ó, como foram se multiplicando os homens na terra, né? Aí, ó, a corrupção do gênero humano. Então, todo o gênero humano que Deus criou, toda a raça, está agora corrupto, se corromperam. Virou agora um lazareto, né, senhor? Virou um lazareto. E agora, lá no Novo Testamento diz assim, como foi no dias anterior do dilúvio, uma ligação aí, ó, né? E esse lazareto só aconteceu porque transgrediram a lei de Deus. E hoje também da mesma forma, há corrupção, porque há transgressão da lei de Deus. É verdade. Em todos os tempos, da mesma forma assim é hoje, a apresentação de qualquer verdade que passa a reprovar pecado, que passa a reprovar erros, vai levantar oposição. Certamente o ódio vem junto. Mas se nós não falarmos nada, nunca vai se levantar oposição. Se nós estamos igual os outros vão se conformar do jeito que nós estamos. Nós não podemos falar. Opa, tu pode fazer isso, tu pode ficar dentro da igreja que tu ama. Porém, não faz isso porque tu faz diferente, então não dá esse exemplo para os outros. Os saduceus e os fariseus, eles estavam unidos. Mas eles se uniram. Mas eles continuaram com pensamentos diferentes. Um cria na ressurreição, outro não cria, mas se uniram. Porque tinha alguém falando mal das tradições deles. Um cria nos anjos, outros não criam. Mas se uniram. Contra a verdade, claro, né? E outra coisa, irmãos. E ainda tem um detalhe aqui. Eles estavam pegando os cargos na igreja de Deus. Que os cargos maiores, embora os fariseus fossem a elite, a nata,